Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alessandro Mota e eu sou contador. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a importância do controle de ponto. No ativismo do dia a dia, nós acabamos não dando muita importância, tá? A maneira como devemos estar controlando o horário de nossas equipes. Tá? Sabemos que funcionários eles têm que cumprir uma jornada de trabalho semanal, tá? Que na maioria das vezes, tá? É uma jornada de 44 horas semanais para aqueles que trabalham 4 horas no primeiro turno, um intervalo de 1 hora para o almoço e mais 4 horas no segundo turno, ou uma jornada de 36 horas semanais para aqueles que trabalham em jornadas de 6 horas direto por dia, tá? Bom, exposto isso, tá, nós precisamos entender como que poderíamos estar fazendo o controle do horário de nossos funcionários. Tá? E eu vou dar 3 sugestões relativamente acessíveis, tá, para que você possa estar analisando qual é a melhor opção para a sua empresa. A lei diz que empresas com a partir de 10 funcionários, ela passa a ser obrigada a estabelecer um sistema de controle de ponto. Tá? Eu oriento que todos os meus clientes, tá, os clientes do meu escritório, façam pelo menos o controle de ponto manual através de uma folha de ponto bem simples. Tá? Porque no momento de um litígio trabalhista, é exatamente essa folha de ponto que vai ser usada para poder esclarecer de forma bastante transparente se houve ou não a ocorrência de horas extras durante o decurso do contrato de trabalho. E em que momento que ocorre a incidência de hora extra? É importante entender isso. Tá? O funcionário tem que trabalhar 4 horas no primeiro turno, intervalo de 1 hora para o almoço, e depois ele retorna e trabalha mais 4 horas. Então imagine que o seu funcionário ele inicia a jornada de trabalho dele 8 horas da manhã. Ele vai trabalhar de 8 a meio-dia, ou seja, 9, 10, 11, 12, que são as primeiras 4 horas. Depois ele tem um intervalo de meio-dia a 1 hora, que não é computada como hora trabalhada, tá? E ele retorna 1 hora da tarde e vai trabalhar 2, 3, 4, 5, até às 17 horas. Então você tem 2 jornadas de 4 horas ininterruptas. Tudo que ultrapassa as 17 horas, ou seja, esses minutos extras, são computados como hora extra ao final de um determinado período, ou seja, ao final de um mês. Tá? Então, se o funcionário, num determinado dia, tá, ele ultrapassa essa jornada de 17 horas, tá, a gente já começa a ter aí a incidência de hora extra. Lembrando que há tolerâncias para esse tipo de apontamento na folha. Tá? 10 minutos na entrada, 15 minutos na entrada e 10 minutos na saída. É a tolerância máxima para que não seja computada essa minutagem como hora extra. Tá? Seguindo desse princípio, vamos estabelecer aqui quais são os 3 principais tipos de mecanismos que você pode estar usando na sua empresa para controlar o horário dos seus funcionários. Então, o funcionário ele pode ser feito o apontamento da folha através de uma folha, tá? Uma folha de ponto simples ou um livro de ponto simples adquirido em papelaria. Tá? Eu envio para os meus clientes normalmente a folha de ponto impressa, tá? Através de um sistema eletrônico. Tá? Mas é impressa em papel, tá? Onde o próprio funcionário ele vai estar ali apontando ali o horário que ele chegou, o horário do intervalo e o horário da saída. A minha preocupação é que nesse tipo de controle, tá, não haja o que nós chamamos de controle de ponto britânico, tá? Onde o empregado ele coloca todo dia 8 horas, né, intervalo de 12 a 13 horas e saída de 17 horas. Tá? Isso é o que nós chamamos de controle de ponto britânico, onde se repete dia após dia o mesmo horário, sem nenhuma variação de minutos. Tá? Então, se você usa esse tipo de controle de ponto na sua empresa, tá, desculpa te falar, mas ele não atende às necessidades da lei. Tá? É um controle de ponto britânico. Tá? Então, é importante que você oriente o seu funcionário para que ele marque exatamente as horas e os minutos, né, que ele chegou, as horas e os minutos que ele saiu para almoçar, as horas e os minutos que ele retornou para o lar, para casa. Tá? O segundo controle de ponto que eu gostaria de estar apresentando para vocês, que é bastante utilizado, é aquele chamado controle de ponto cartográfico, tá? Um relógio de ponto mecânico, que você já deve ter
é visto em alguns lugares onde a pessoa ela encaixa o cartão e faz placa. Tá? Esse é o controle de ponto mecânico, tá? Que é muito interessante e porque ele não vai estar sendo possível ali a anotação de um horário britânico. Então ele já vence essa barreira do horário britânico. Porém, tem um inconveniente de que aquele cartão de papel, né, ele pode ser batido por qualquer funcionário. Tá? Então, de repente, você não estando presente na empresa, tá? Na sua ausência, um funcionário sai mais cedo e pede o colega para poder fazer a marcação para ele ao final do dia. Tá? Então, esse aí é um inconveniente do controle de ponto cartográfico. Tá? Bom, já dei duas opções para você, o manual, né, a anotação à caneta no papel, tá, através de um livro de ponto, controle de ponto manual, e esse mecânico, que é bem interessante, eu oriento que você faça, porém, ele vai ficar limitado aí com relação aos requisitos de segurança, né, dessa marcação. Tá? Porém, já quebra o problema do horário britânico. Tá? A terceira opção, que é muito legal, é um controle de ponto eletrônico. Tá? No controle de ponto eletrônico, a marcação do horário ela pode ser feita de duas maneiras. Tá? Você pode estar disponibilizando cartões, tá? Ou você pode estar disponibilizando o sistema biométrico com o dedão, tá? Mesmo usado por bancos. Tá? Então há a possibilidade de você usar a marcação dessas duas maneiras. O problema do cartão, tá, é que o funcionário muitas das vezes ele acaba esquecendo esse cartão em casa ou deixa no uniforme, né? O funcionário que trabalha com uniforme está sempre trocando de uniforme, roupa limpa, e ele acaba esquecendo no uniforme anterior. Então, isso vai impossibilitar que ele faça a marcação da forma correta naquele dia. Tá? Então, aí, bom, paralelo ao cartão, teria a biometria, onde o funcionário ele vai estar assinando com o dedão, com a digital. Tá? E esse sistema é muito legal, porque o funcionário esqueceu o cartão, mas ele não esquece o dedo em casa, não é mesmo? Então, o regime o controle de ponto pela biometria, eu recomendo. Tá? O investimento é relativamente baixo, nada absurdo não. Tá? Hoje em dia nós temos acesso à tecnologia com investimentos razoáveis. Então, se você tem uma equipe grande, tá? Acima de 10 funcionários e deseja estar fazendo um controle de horário, onde você não tem que se preocupar em estar vigiando, de certa forma controlando o que o empregado faz, eu recomendo a biometria. Tá? É a melhor das opções relatadas até aqui. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Se restou alguma dúvida, tá? Eu peço que você faça o seu comentário aqui embaixo e eu responderei. Tá? Então deixe o seu comentário, tá? E eu peço que você qualifique esse vídeo, colocando se você gostou ou se você não gostou, né? E compartilhe. Tá? É importante compartilhar essa informação com outras pessoas. Essa é a minha gasolina, é o meu combustível, é o que faz com que eu tenha essa motivação diária de estar gravando. Né? Hoje é domingo e eu acordei mais cedo para fazer mais um vídeo para você. Tá? E outra coisa, eu tenho percebido aí, nós temos tido aí uma média aí hoje, né, nesse período, uma média de 150 a 200 visualizações, tá? Em todos os nossos vídeos em períodos de 48 horas. Porém, as inscrições elas não são compatíveis com o número de visualizações. Então isso significa que você tem assistido meus vídeos e não tem se inscrito. E é importante que você se inscreva para que você possa estar sendo notificado, tá, da publicação desses vídeos quando ela ocorre, tá bom? Então se você está gostando desse trabalho, se você tem acompanhado esse trabalho, inscreva-se, tá? E você se inscrevendo, você passa a estar recebendo um aviso meu todos os dias. Obrigado, tchau, tchau.